Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua proteção. No dia 2 de janeiro de 1958, na Universidade de Colômbia, em Nova York, um acidente algo banal seria o gatilho para desencadear um conflito que, em verdade, já havia submerso no mundo interior de uma criatura e, graças a cujo evento, a história dessa criatura entraria mais tarde nos anais da medicina. Tratava-se de uma jovem estudante, graduanda ainda, daquela região, daquela cidade, embora não lhe fosse a cidade natal, e ao deixar de maneira inadvertida um vidro cair da sua mão, gerando o estardalhaço do material que ela investigava sob a supervisão do seu professor, ela entrou no estado de pânico e aquela ocorrência quase funesta, mas que deveria ser considerada habitual naquele laboratório, disparou nela as culpas, os conflitos da sua história de vida que ela agasalhava, e ela, em desabalada correria, saiu daquele recinto universitário para a surpresa do professor e para a hebetação dos seus colegas, que não conseguiam compreender o que é que estava ocorrendo. Síbio, Isabelle Dorcet, adentra-se pelo corredor escuro da universidade, acompanhada de alguns alunos que tentavam, esbaforidos, alcançá-la. E ali, naquele corredor escuro, ela se aproxima do elevador, aciona o botão e espera de maneira ansiosa o elevador que não chega, até que tem um desmaio. As suas famosas ausências. Ninguém sabia ou tinha ideia de que, ao se sentir culpada, ela rememorava eventos da sua infância, quando, no período infantil, numa série de abusos que ela sofreu, graças a um pai ausente, de uma mãe negligente e abusiva, agressiva e cruel. O relato que ela tem, que mais tarde a ciência vai saber, das horríveis humilhações e sofrimentos morais que ela passaria na infância, seriam desnecessário nós comunicarmos aqui, nós divulgarmos aqui. O que é importante conhecermos nessa história é que, graças a esse evento, ela parece resgatar ou recordar ou regredir aquele período no qual ela se sentia muito culpada, onde qualquer coisa que ocorria, a culpa, a responsabilidade era dela. Graças aos seus genitores, às figuras parentais abusivas, que a colocavam em estágio de servilismo, de subserviência. Desde a infância ela tinha essas ausências, que para a sua psiquiatra, a doutora Wilburn, a famosa Cornélia Wilburn, que nasceu em 1908 e vai fazer uma larga carreira famosa na psiquiatria, falecendo em 1992, deixando tratados científicos notáveis, especialmente a respeito dos transtornos dissociativos de identidade, um dos quadros clássicos da psiquiatria, hoje dentro das entidades clínicas associadas aos estados histéricos, histeropatas e histriônicos. A doutora Wilburn a conhecia desde a adolescência, porque essas ausências na infância chamavam a atenção dos seus familiares, e a explicação técnica, fria, acadêmica, convencional, era uma espécie de mecanismo de defesa, conceito estabelecido por Anna Freud, a famosa filha do pai da psicanálise, para tentar de alguma forma compensar o meio social hostil, as dificuldades na interação com o mundo externo, que era ingrato, e ela viajava de maneira perturbadora para dentro, a fim de
na hiperestesia indireta do seu psiquismo, tentar se dissociar da realidade. Era a explicação convencional, e convenhamos, uma explicação razoável, uma explicação coerente, uma explicação que era, em primeira linha, a mais adequada para a ocorrência. A verdade é que aquelas lembranças desagradáveis acionavam nela um misto de terror, de pânico, mas o que as pessoas não sabiam é que naquele corredor, daquele janeiro de 1954, da Universidade de Columbia, em Nova York, quando ela tem uma ausência que pareceu aos seus olhos uma ausência rápida de alguns minutos, após a qual ela abre os olhos e se encontra num ambiente totalmente diferente, sem conseguir explicação plausível. Era uma rua, uma viela estreita, estava nevando de maneira violenta, e ela começa a pensar que estava num sonho, no pesadelo, alguma coisa havia acontecido a ela. O que é que ela havia perdido? O elevador parecia demorar e agora ela estava naquele recinto, naquele contexto. Parecia não conhecer os transeuntes, as pessoas que passavam. E ela para e diz, eu tive alguma ausência? Mais uma dessas ausências? Aonde estou? Chegou a especular que estava na sua cidade natal, Wisconsin, para onde ela iria periodicamente. Mas as ruas, os locais não pareciam ser a mesma região onde ela nascera. E ela, no misto de desamparo, de terror, ao vasculhar as suas coisas, percebe que as anotações da aula que ela havia colhido e colocado numa pasta de zíper, a pasta de zíper já não estava nas suas mãos. Era uma outra bolsa, uma bolsa que lhe pertencia. E ao vasculhar a bolsa, ela fica ainda mais surpresa ao perceber que além da chave do seu apartamento que ela conhecia, havia uma outra penca de chave. Parecia a chave de um hotel que ela não conhecia. Ao mesmo tempo que ela vasculha os recursos financeiros em espécie que ela tinha, $37,42. Aonde ela havia gastado $13. Porque ela se recordava de ter $50 na bolsa. E tentava de alguma forma recuperar na memória aquelas ocorrências. Pensou em ligar para a sua colega de quarto de universidade, Ted, mas se lembrava, acabava de se lembrar que estava em férias. E a sua colega estava em Oklahoma e não poderia assisti-la naquele momento. Ela para e pensa em procurar um telefone público a fim de acionar a sua psiquiatra, a doutora Wilburn. Mas, em verdade, não sabia o que estava acontecendo. E depois de vasculhar para cá ou para lá, ela encontra o local que deveria ser o seu hotel. Passando por uma banca de revista, ela resolve comprar um jornal. E quando pega o jornal na mão, ela ficou tão estupidificada que ela resolve comprar um outro jornal achando que era um equívoco. 7 de janeiro de 1954, Filadélfia. Por como ela havia se trasladado num átimo de minuto aos seus olhos para aquela região. E mais importante ainda, 5 dias depois, já que ela estava em 2 de janeiro e agora está em 7 de janeiro, ela não sabia explicar aquela ocorrência. Aquela era uma das ausências mais acentuadas na sua fase de jovem adulta, no início da sua vida adulta. É verdade que ela já teve ocorrências, vivenciou ocorrências parecidas. Mas a partir dali, aquelas ocorrências vão desabrochar com uma força quase insuportável. E ao chegar no hotel e ao abrir, ela percebe um pijama de alguém, usado. E ao vasculhar, encontra a nota que ela mesma havia comprado, a nota fiscal do pijama adquirido. Ela se pergunta, algo estupidificada, e a vontade que tinha de voltar para Nova York enquanto não havia, ou enquanto não aconteceria uma outra ausência, um outro apagão, a partir do qual ela não saberia para onde vai. Ela se questionava o que fazer. Resolveu, o mais rápido possível, tomar par das ocorrências e voltar rapidamente para uma série intensiva de sessões
com a senhora Cornélia Wilbur, Síbio Isabelle Dorset. É um caso tão famoso na psiquiatria que não apenas livros foram publicados a seu respeito, mas até um filme em Hollywood, anos mais tarde, vai ser veiculado. Alguns céticos acreditavam que eram ficção, mas a doutora Wilburn, que era uma psiquiatra de maior credibilidade, no seu tratado a respeito de Síbio, colocava de maneira veemente todas as teorias que ela levantava para explicar o problema que ela vivia. E graças a esse caso, em paralelo com outros, surgiu esse transtorno dissociativo de identidade, chamado na época da sigla SPM, Síndrome de Personalidades Múltiplas. Essa ocorrência que chocou e que fez mais tarde a psiquiatria eliminar esse quadro, incluí-lo em outros e considerar esse quadro uma ficção, uma ausência inexistente, uma nomenclatura ultrapassada. Porque, em verdade, a doutora Wilburn tentava explicar a ocorrência com várias hipóteses e não chegou a concluir a respeito de nenhuma delas com uma explicação total e satisfatória. Porque em determinados momentos, nessas ausências, diante da psiquiatra que pôde observar e até gravar, Síbio não ficava apenas em estado catatônico, em estado de inação, mas assumia outras personagens, chegando a totalizar 16 personalidades que por ela se manifestavam. Algumas das quais tinha todo um histórico peculiar, que tinha características muito especiais. E esse estudo notabilizou naturalmente algumas personagens que ficaram famosas na carreira de Síbio. Entre eles, Victoria Antoine Charlot, que tinha descendência francesa, que era filha de franceses e que tinha toda uma postura, uma estética e uma etiqueta da cultura francesa da classe média alta. Sentava de maneira peculiar, e quando a doutora Wilburn, na sua tese materialista de tentar dizer que aquilo era uma subpersonalidade no inconsciente da paciente, portanto a terapia era integrar essa personalidade no psiquismo dela, tentava de alguma forma, através do diálogo, fazer Síbio, na feição daquela personalidade, tomar consciência que ela era a mesma. Em determinadas ocasiões, gravado, a personalidade dizia: ora, doutora, não seja boba. Síbio é Síbio, eu sou eu. Olha o meu cabelo como é mais bonito que o dela. Isso é um horror para qualquer mulher. Comparação com cabelo. Mas era de tal forma contundente que a conclusão da doutora Wilburn é que as personalidades múltiplas de Síbio são tão marcantes e causam tanta cisão no psiquismo que é como se fossem personagens distintas. A conclusão de um tratado, de um compêndio de mais de 1000 páginas, onde ela levantou teorias desde o inconsciente coletivo de Jung, até a percepção extrasensorial de Heine, até as manifestações de recalque sexual de Freud, passando pelo simbolismo cultural de Lacan. A verdade é que ela conclui o seu tratado dizendo que ainda é um desafio que merece mais pesquisas, aquela síndrome, depois de 2.354 sessões de psiquiatria com a sua paciente, em que a personalidade de Vicky, como era tratada, Victoria Antoine Charlot, assumia o controle e em alguns momentos dizia: hoje Síbio ficou quieta, eu vim no lugar dela. Ou a personalidade de outra como Márcia Lin, porque dava nome e sobrenome. Vanessa e Mike, um casal. Cid e uma outra personalidade que era um casal de carpinteiros e que demonstrava um conhecimento de carpintaria, de marcenaria que Síbio, na consciência objetiva, não possuía. Totalizando 16 personalidades que em um momento especial chegaram a brigar através dela, da própria paciente, discutindo que decisão tomar. Em uma das sessões mais famosas, quando Síbio chegou empolgada para contar um segredo para sua psiquiatra, ela havia sido pedida em casamento por um dos seus pretendentes. E estava entusiasmada. Naquela época era entusiasmo ser pedido em casamento. Hoje o entusiasmo é para separar. Mas ela estava entusiasmada. E quando abriu a bolsa
para mostrar à doutora, ela havia adiantado por telefone, a carta que havia recebido do seu namorado. Estava rasgada em zigue-zague, profundamente amassada. Ela ficou profundamente constrangida com aquilo. E nesse momento teve uma crise de ausência. Perdeu a consciência. E a voz se modificou. Olá, doutora, eu sou Peggy Ann. Todo homem não presta. E eu tenho que dar uma lição nela. Fui eu que rasguei. Ela não pode se casar com esse crápula. Eu sei quem ele é. Imagine que coisa, nessa hora que a criatura aparece. E começa a fazer o relato dizendo, eu não vou permitir isso. Eu acompanho Síbio desde criança. Acompanhei aquela megera da mãe dela que maltratava ela. E estou aqui para dizer que esse casamento é falido. Porque eu também já fui enrolada e ludibriada pelos homens. Tudo que é homem é igual. Coitado dos homens, aqui para nós. Eu sou feminista, mas não posso deixar de ser corporativista. 10 anos de tratamento e Peggy Ann eram das personalidades mais vigorosas e mais temperamentais que apareciam no consultório da doutora Wilbur. Quase sempre violenta. Quando a doutora Wilbur, em determinado momento, questionava essa relação que ela tinha com homens, ela se levantava e chegava a esmurrar o vidro do consultório a ponto de quebrar, causando um alvoroço, e mais tarde Síbio retornava à consciência profundamente constrangida, com a bolsa no chão, os pertences jogados e o vidro da psiquiatra quebrado, sem saber explicar o do que se tratava. Essas personalidades se alternavam, de tal forma que em alguns momentos a doutora Wilbur, sem saber de que se tratava, anotava frases especiais, como a frase que Vicky disse: Síbio não, doutora, não é ela. Você está se referindo a mim como ela, era a tese da psiquiatra. Nós, eu e ela, viemos. Ela em stand-by e eu que estou falando. Nem passava pela psiquiatra outra explicação. Em outro momento vai dizer, Peggy Ann, a senhora está pensando que é o quê? A senhora está pensando que está falando com uma coisa autômata? Algo apenas inconsciente? Nós somos gente. Em outros momentos, as personalidades, eu conheço ela desde a infância. Ela é muito boba, a gente tem que dar um jeito nela para ela tomar jeito na vida. E as personalidades se revezavam de tal forma que mesmo as personagens masculinas, numa teoria freudiana, a doutora achava que era a relação dela com o masculino e de alguma forma tentava convencer que aquele fragmento psíquico que se manifestava no seu consultório era, na verdade, feminino. E Mike chegava a dizer, não, eu tenho uma fisiologia masculina, você quer que eu descreva? Não vou descrever aqui, mas você quer que eu descreva? E a doutora Wilbur ficava, às vezes, contrariada. A conclusão é que depois de testes psicológicos que ela fez com Síbio e com as outras personalidades, com eletroencefalograma que ela fez em momentos de ausência e que deu diferente o resultado de todos os exames, demonstrando do ponto de vista da psicologia clássica que eram personagens diferentes, a doutora Wilbur, ainda assim, por falta de instrução específica do assunto, com todo o respeito que ela nos merece, porque era uma genial psiquiatra e deu uma colaboração valiosíssima, mas faltava a ela o conhecimento de um fenômeno que já havia sido estudado por um psiquiatra, seu amigo, no começo do século XX, em Chicago, o Dr. Carl Eichland, que graças a fenômenos também muito esquisitos, ele que era materialista de formação freudiana, e que depois de vivenciar um fenômeno muito esquisito, quando um paciente seu psicótico saiu do seu consultório e a sua secretária, que tinha uma certa sensibilidade paranormal, ele só foi perceber isso depois, entrou em transe e pareceu desenvolver todos os sintomas do paciente que havia saído do consultório, e ele teve que agora acalmar a secretária, e que mais tarde participou de uma aula de anatomia com seus estudantes, dissecando um cadáver. Ele chega em casa e a esposa, que começa a desabrochar também fenômenos de percepção extrasensorial, começa a dizer para ele, que ficou bastante desesperado e surpreso, por que você estava me cortando agora? E ele olha para a esposa, a princípio achando que a esposa estava numa alucinação psiquiátrica. E ela continuava dizendo, você estava cortando-me.
dissecando, e ele percebeu que se tratava do corpo que ele estava dissecando numa aula de anatomia com seus estudantes. E ele, embora não fosse religioso, não fosse espiritualista, utilizou argumentos coerentes e lógicos para dizer, se eu estava cortando o corpo lá, e você está aqui, é porque o corpo de lá você já não precisa mais. E graças a isso, durante 30 anos fez experiências dessa ordem, para concluir o seguinte, numa obra chamada 30 anos entre os mortos. Ele vai dizer que há fatores que são de outra dimensão, fatores psíquicos que podem também colaborar com sofrimentos da alma, sofrimentos morais, sofrimentos psiquiátricos. Carl Eichland vai lançar a primeira obra dentro da ciência sobre a tese. Quase na mesma época aqui no Brasil, o médico Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, apresenta aos seus colegas médicos a obra A Loucura sob o Novo Prisma. E nesta obra, o Dr. Bezerra de Menezes defende a ideia de que na loucura há causas exógenas, traumatismo craniano, sequela de determinada doença, como a tuberculose, a hanseníase, a sífilis, como era a causa da tese de Juliano Moreira, ou então fatores psicossociais, do estresse, socioeconômicos, fatores dos relacionamentos que também são exógenos, fatores endógenos, a hereditariedade, a experiência genética, a subjetividade do paciente, mas há também um terceiro fator, que são interferências de outras mentes invisíveis aos nossos olhos sobre as criaturas humanas. A obsessão, palavra que não foi cunhada por ele, mas foi estabelecida por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, quando define obsessão como um certo domínio que criaturas invisíveis que já foram da Terra, espíritos, portanto, almas daqueles que viveram na Terra e que estão desvencilhadas do corpo, exercem essa pressão, esse domínio sobre a mente dos chamados vivos das criaturas humanas. Tecnicamente, a palavra obsidiar ou obsedar significa submeter, constranger, dominar. A obsessão, no entanto, estudada por Allan Kardec no capítulo referido, é essa ação mental dominadora de um agente ativo em relação a um paciente ou a uma pessoa passiva. Na obsessão, sempre há algo ou uma mente dominadora e uma outra mente que se deixa dominar. Nesse intercâmbio, a obsessão, que é o nosso tema aqui, porque o texto fala que a moléstia da alma, ou melhor, a obsessão é uma moléstia da alma, e é, digamos assim, o conceito inicial com que a mensagem vai ser desenvolvida, vai ser apresentada, é um dos grandes flagelos da humanidade. É uma das grandes problemáticas ainda ignoradas. Quase sempre ignorada dos estudiosos do comportamento, dos especialistas da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, que desconsideram esse fator que contribui também com as nossas alterações de humor, com as nossas oscilações emocionais, com a nossa desestruturação psíquica ou psiquiátrica, contribui de alguma forma para os nossos estados psíquicos, já que, ipsiliteris, Allan Kardec vai afirmar que os espíritos pululam a atmosfera da Terra e que o mundo espiritual se acotovela conosco. Há uma interação constante, um intercâmbio constante com outras mentes. Porque, como diz Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, nenhuma mente do universo está sozinha. Qualquer mente está sempre vibrando em uma faixa, contactando com outras equivalentes, semelhantes a ela. Moléstia vem do latim molestia, que significa sofrimento físico e ou moral. E que pode significar não apenas uma enfermidade orgânica, mas também um abalo moral, um abalo emocional, um abalo de ânimo, que caracteriza e que configura os desafios da criatura. No passado, na medicina hipocrática e mais tarde de Galeno, as moléstias eram associadas a sintomas específicos e uma explicação muito peculiar dos humores, onde as moléstias eram resultado de desequilíbrio humoral, desequilíbrio dos humores, que seriam substâncias especialmente associadas ao fígado e que produziriam o binômio saúde e doença. A verdade é que a obsessão
introduzida por Allan Kardec a partir da doutrina espírita, e hoje na psicologia transpessoal e algumas áreas que reconhecem a ingerência, interferência de personalidades parasitárias sobre as criaturas humanas, é um dos fatores de saúde ou de problemas na nossa saúde física e ou emocional, mental. A obsessão, ainda muito desconhecida, é caracterizada por Allan Kardec em 3 tipos clássicos gerais, dentro dos quais há uma variação infinita. Desde a obsessão simples, que poderíamos comparar aqui apenas a título de analogia, como um transtorno neurótico, um conflito, é uma angústia que a gente sente que vem e que vai. É uma obsessão simples. É a mesma coisa de uma interferência espiritual, que a pessoa às vezes até já se dá conta que se trata de algo claro e que lhe causa mal. A obsessão por fascinação, que é uma espécie de fixação ideológica e de ilusão filosófica e de ideológica muito mais perigosa, porque quase sempre o indivíduo desborda no narcisismo, torna-se o dono da verdade, a pessoa mais importante do mundo, uma pessoa especial, uma pessoa melhor do que todo mundo, uma pessoa que é sempre excelência e que está acima do bem e do mal, que não é passível de erros, portanto, caminhando para uma alienação total. Eu tenho certeza que muitos de nós conhecemos pessoas assim, que sempre o que fala é verdade. Sempre é ela que está certa, e ninguém mais. É essa cultura. São pessoas muito rígidas, são pessoas que se melindram normalmente com muita facilidade quando alguém coloca um outro ponto de vista, ou lhe corrige em relação a alguma coisa, quase sempre tomada por um narcisismo, e quase sempre essa interferência é muito mais sofisticada, tem um repertório muito mais rico, mais sofisticado, porque o espírito que a aciona é muito mais astuto, muito mais hipócrita, muito mais cheio de ardil. E a obsessão por subjugação, que seria, em alguns casos, a evolução dos 2 primeiros casos, porque pode começar por um e depois caminhar para outros, ou pode aparecer desencadeado de maneira violenta, porque a obsessão pode começar de maneira sutil ou irromper com um caráter violento. A obsessão por subjugação é aquela obsessão clássica que é associada, ou quase sempre correlacionada, a transtorno mental. No caso de Síbio, nós temos aquelas personalidades que foram acionadas porque abusos na infância acontecem com outras pessoas. E só os abusos que ela sofreu não explicam essas ocorrências que aconteciam com ela. Poderia explicar falta de autoestima, sintomas de depressão. Mas em Síbio, parece que esse conjunto de fatores acionava nela não apenas personalidades do passado, algumas das quais ela foi, mas algumas que não eram apenas identidades dela mesma em reencarnações passadas, mas interferência de seres que estavam naquela época, com aquelas personalidades que ela foi, e que sintonizavam com a ocorrência naquela ocasião. Porque algumas personalidades falavam coisas que não poderia ser do inconsciente dela, ou realidades que ela própria guardava, porque ela própria não sabia e não tinha acesso. A obsessão, no caso de Síbio, era uma subjugação e uma provação severa. Mas há obsessões gerais também, que acontecem e que às vezes podem acometer todos nós. Que não é um caso desse clássico, porque esse caso é um caso mais emblemático, que acontece com outras criaturas, quando são tomadas por uma subjugação severa, onde perdem a autonomia física ou moral. Allan Kardec cita um caso de um jovem em Paris que ele conheceu, que toda vez que uma jovem passava, ele se ajoelhava e pedia a menina em casamento. Cuidado, mulheres. Pode ser que não seja um galanteador, pode ser que seja um obsidiado. Então ele pedia, e Allan Kardec evoca a entidade, ora pela pessoa, e uma entidade aparece. Por que vocês estão orando por ele? Eu vou destruir isso daqui. Allan Kardec diz: seja bem-vindo, mas não temos medo de você tentar destruir aqui, porque estamos em oração. E nós sabemos que não há força maior do que a força do bem. Mas pode vir falar o que você queira. E ele diz: é um grande inimigo meu. Não orem por ele, porque ele é meu, ele é minha presa. Não vai sair das minhas garras. Eu pego ele pelos ombros e impulsiono com a minha vontade para que ele faça o que eu quero. E depois ele se sente tão ridículo que está pensando no suicídio. E quando ele se suicidar, ele vem para cá e ele vai ver o que é. Portanto, era um sintoma obsessivo-compulsivo, falando em termos clássicos de psiquiatria,
né? Essa ideia fixa, obsessiva de fazer alguma coisa, essa compulsão de fazer algo, e que no caso dele, não estou falando que todos os casos é assim, mas no caso dele, era não apenas um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, mas uma outra mente que tentava predominar sobre a sua mente, que é a característica básica da obsessão. É importante dizer que a obsessão acontece entre encarnados. Relacionamentos perturbadores, vínculos doentios, onde um não pode respirar sem o outro. Não respire que eu respiro você. São obsessões. Relacionamentos possessivos que a gente deve se libertar. Relacionamentos perturbadores, de vigilância, de detetive, de monitoramento 24 horas por dia. São duas mentes encarnadas experimentando um processo. Mas, via de regra, a gente fala de obsessão, de um desencarnado para o encarnado, porque o desencarnado tem uma liberdade maior, fora do corpo, fora da matéria, atuando sobre uma criatura humana. Certa vez, uma obsessão me dizia: vocês dormem, vocês comem, vocês descansam. Eu não! Eu fico 24 horas esperando a hora certa para acionar. Deslouvado seja Deus. O que é que eu vou falar? Ele tinha razão. Estava certo. Mas, além da obsessão entre encarnados, além dessas ocorrências, é importante destacar que a obsessão classificada é um domínio. Um domínio. Porque a gente tem mania de diagnosticar. Nós temos uma certa tendência, qualquer coisa que a pessoa está vivendo é obsessão. E às vezes a gente não sabe se é obsessão. Pode ser que não seja, pode ser que seja um conflito pessoal. Por que tem que ser obsessão? Às vezes eu acho que a obsessão é melhor. Porque quando não tem obsessão, é nós com nós, como se diz popularmente. E eu vejo o povo tendo medo de obsessão. Ai, será que eu estou obsidiado? Se tiver, louvado seja Deus, você vai doutrinando o acompanhante. Divaldo Franco costuma dizer que graças à obsessão, a uma obsessão que ele sofreu, que foi uma interferência, graças a isso ele se manteve disciplinado. Porque o obsessor era uma espécie de patrão. Se ele saía do eixo, o obsessor pegava, então ele tinha que ficar no eixo. Olha que beleza, o obsessor foi um grande educador. Porque nós temos a mania de achar os obsessores são espíritos infelizes. São criaturas atormentadas, dignas de compaixão, e que só têm acesso sobre nós se nós autorizarmos. Se tiver uma aquiescência nossa, psíquica, mental, moral, emocional. Porque os obsessores, aliás, nem apenas obsessores, mas qualquer espírito, não se sensibilizam, via de regra, a não ser que seja muito ignorante, acreditando naquilo, com atos materiais. Com todo respeito, mas não vai ser um ato de exorcismo. Eu sei que outras tradições acreditam nisso, mas nós espíritas não. Não vai ser um talismã, não vai ser um objeto sagrado que vai afastar uma entidade que está com raiva de mim. Porque se eu estivesse no lugar dela, eu não ia me afastar. Aqui para nós, se eu for muito magoado, traído, vilipendiado, aí desencarno, fico com raiva da pessoa, quero seguir a pessoa toma um banho de folha e eu fujo, não persigo mais ela. Onde já se viu um negócio desse? Só porque a pessoa agora está perfumada de folha? É até bom que fica mais cheirosinha. Respeitamos as crenças que assim advogam essa tese. Mas não vai ser um banho de folha que vai me imunizar de uma interferência psíquica. Porque os espíritos, eles não se sensibilizam com nada material. O que eles são sensibilizados, o que mobilizam eles são as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa conduta. Aí sim forma a couraça da caridade, como dizia o apóstolo Paulo. As defesas emocionais que nós temos. Então não adianta a gente querer dançar a Macarena, fazer trabalho isso, trabalho aquilo, se a gente não mudar. Tratamento. Eu estou aqui com o nosso Luiz, sabe mais do que eu. Os tratamentos espirituais, a gente faz tratamento. Eu vejo pessoas há 50 anos fazendo o mesmo tratamento. Vai desencarnar e vai continuar fazendo tratamento no além. Aliás, quem disse isso não fui eu. Há uma mensagem espiritual de um espírito que se comunicou por Chico Xavier no livro Vozes do Grande Além, que ele dizia: eu era um grande médium aqui de Minas Gerais. Exerci a mediunidade de cura. Ajudei muita gente. Filas quilométricas ocorriam na minha instituição, na instituição que eu trabalhava. E para minha surpresa, depois que eu desencarnei, as mesmas pessoas pegando as filas quilométricas com os mesmos problemas e as mesmas queixas, no além-túmulo. Porque o tratamento vai nos fortalecer, mas ali não é a causa. A causa a gente tem que investigar, que está dentro da gente. Então, é importante diferenciar a obsessão, que é um domínio,
de uma influência. Influência, todos nós sofremos. Episódios de assédio espiritual, toda criatura na Terra passa. É só acordar de mau humor. Só acordar mal-humorado. Com alguma alteração hormonal, não apenas as mulheres, mas os homens também. E aí levanta da cama de mau humor. Sintonizou numa faixa. Sintonizou. Normal. Saiu da faixa, mudou de humor, saiu da faixa. Então, esses processos, toda pessoa. Mas a obsessão é um domínio. Quando uma mente nos domina. Quando a gente percebe que a gente já não está agindo livremente, que tem outro pensamento que fica, faça, eu não faço, faça, não faço. Esse conflito que às vezes acontece com a gente, né? Essa dicotomia, faço ou não faço, parece que tem duas criaturas dentro da gente brigando. Toda ideia muito fixa pode ser um sintoma de uma outra mente que está influenciando. Mas como é que a gente pode saber? Na prática, às vezes a gente não sabe. Porque as influências espirituais acontecem a todo momento. E se a gente soubesse o que é nosso pensamento do que é do mundo espiritual, a gente enlouqueceria. Kardec vai dizer que essa é uma sabedoria da natureza que deu um limite. Aliás, não é apenas a interferência espiritual. Se a gente é bombardeado por vários pensamentos por segundo, e se a gente fosse catalogar o que é do mundo espiritual, de que espírito é e o que é nosso, a gente não teria nem liberdade. Então a gente tem o livre-arbítrio de receber essas influências, boas e más, e escolher. E optar. Aí está o nosso livre-arbítrio. Agora, já pensou se a gente soubesse tudo? A gente ia surtar. É uma sabedoria da natureza. Para a gente não saber direito, é examinar o pensamento que chega, se é bom ou mal, se é saudável ou não. Da mesma forma que a natureza nos poupou de ter uma percepção muito avantajada de algumas coisas. Por exemplo, já contei aqui, o mundo microbiológico. Já pensou se a gente conseguisse visualizar o mundo microscópico aqui? A gente não estaria com sanidade mental há muito tempo. Então o namorado vai beijar a boca do namorado e vê uma bactéria ali no beiço. Então ia acabar com as relações. Então, é uma sabedoria da natureza isso. Então, o mundo espiritual também, nós temos limitações de percepção como sabedoria divina. E essas influências, portanto, acontecem com toda criatura, inclusive com as pessoas nobres. Lutero relata que sofria as expressões do mundo espiritual na sua missão. Teresa d'Ávila, Santo Antônio de Pádua, que às vezes aplicava cilícios quando era perturbado por seres invisíveis que apareciam no seu monastério e às vezes perturbavam seus colegas de claustro. São João da Cruz também, São Francisco de Assis, que parecia ter alguns assédios espirituais dessa ordem, são pessoas que são... Chico Xavier, que relata ocorrências dessa natureza, são, portanto, ocorrências naturais. Mas quando a gente vê, por exemplo, a vida de Nero, a vida de Calígula, a vida de Nabucodonosor, rei da Síria e da Babilônia, de vez em quando ele tinha um surto, se acreditava um cavalo, se colocava como cavalo e ia pastar no jardim suspenso de Semíramis, uma das 7 maravilhas do mundo. Depois de algum tempo voltava à lucidez. Era um surto que poderia chamar de delírio na psiquiatria, mas que também talvez houvesse ali uma influência zoantrópica, uma influência de deformação espiritual, como a gente vê nas literaturas da mediunidade, especialmente em André Luiz. O que eu quero destacar é que a obsessão não é consequência. Ou melhor, não é causa, é consequência. A obsessão é efeito, e Kardec vai dizer de uma maneira muito abrangente, Kardec, em vez de entrar em polêmica, ele coloca o mais abrangente possível para que a gente possa agora dissecar aquilo que ele traz. Ele coloca o seguinte: a obsessão não é causa. A causa são as imperfeições da criatura. São as imperfeições da criatura que são brechas que abrem espaço para a obsessão. Na hora que eu mudar aquela imperfeição, o obsessor não tem como atrair. O que é que isso quer dizer? Que eu preciso fazer um autoconhecimento. Eu preciso investigar a mim mesmo. Saber me analisar para saber quem eu sou. O que é que eu estou fazendo aqui na Terra? Quais são os meus pontos vulneráveis que eu preciso trabalhar? Não de maneira deprimida, de maneira depreciativa, mas aquilo que eu preciso fazer para me tornar mais forte. Porque não são nessas brechas que podemos sofrer assédio espiritual. Porque se alguém chegar aqui e colocar diante dos meus olhos, por exemplo, uma droga alucinógena, colocar um crack na minha frente,
aquilo não vai me sensibilizar, não vai me dizer nada. Mas se eu tenho um problema nessa área, aquilo vai ser uma tentação para mim. Eu vou me sentir estimulado. Estou usando esse exemplo, mas tem vários outros exemplos da nossa vida. Então, aquilo que constitui tentação para nós, se trata de um desafio que a gente precisa examinar. Então, qual é a nossa tentação? Quais são os meus pontos vulneráveis? É o ciúme? É a cólera? É a raiva? Eu brigo, eu não levo desaforo para casa? Eu sou briguento? É a maledicência? É a perturbação sexual? Qual é o ponto vulnerável que me faz, às vezes, ou poder ter o plug acionado pela tomada? Como diz Filomeno de Miranda, né? Esse encaixe, como se as imperfeições fossem plugs. Porque a obsessão é apenas um microfone, ou um alto-falante. Vai apenas intensificar o que já existe dentro da gente. Então, se você gosta de violência, de agressividade, você tem uma ideia do que é que lhe acompanha, mais ou menos o que predomina. Se você é uma pessoa que gosta de cultura, de paz, naturalmente você vai atrair a nuvem de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo. Essa nuvem de testemunhas vai ratificar o meu nível interior. Paulo dizia que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas é o resultado daquilo que eu alimento. Vejamos bem, daquilo que eu alimento. Porque pensar positiva e negativa, todos nós pensamos. Ah, eu pensei de maneira negativa. Todos nós pensamos. Porque nem todo pensamento é programado. Às vezes eu estou aqui e vem uma ideia, pode ser uma inspiração. Não precisa fazer conflito com isso. Às vezes pode ser até uma catarse do inconsciente, o inconsciente jogando para fora. Tem gente, principalmente na área da castração religiosa, por exemplo, está aqui e de repente vem um pensamento perturbador. Aí se escandaliza, reprime, o pensamento fica reprimido e volta mais tarde. Como uma mola que empurra e volta, e fica nessa neurose. Joana de Ângeles vai dizer, quando você estiver em oração, quando você tiver uma atitude nobre e vier um pensamento perturbador, é o seu inconsciente sendo diluído, limpado, jogando para fora os conflitos. E permaneça bem, não insista naquele pensamento e nem fique brigando com ele. E vá trocando por outras paisagens, porque aquele pensamento vai se diluindo, vai se desligando. É um lixo mental do inconsciente. Então nós às vezes brigamos muito e acionamos. Mas o que predomina em termos de companhia espiritual não é esse pensamento. Porque o pensamento é algo que às vezes vem em imagem. Vejamos, meus amigos, se eu estou mudando o canal de televisão, eu não sei o que é que vai aparecer na hora que eu mudar. Eu posso mudar o canal de televisão e ver uma imagem belíssima, ou ver uma imagem perturbadora. Se eu vi, eu já pensei. A mente parece que funciona algo semelhante como uma tela. Tem coisa que vem a mim. Se alguém trabalha aqui em contextos muito perturbadores, vai olhar, e se olha, pensa. Alguém que trabalha, por exemplo, dentro da esfera penal, no direito, ou na saúde, com pacientes de UTI, sabe o que eu estou falando? De maneira geral, estou usando apenas alguns exemplos para trabalhar com estereótipos, né? Então, tá olhando, vê, pensa. O problema não é isso, o problema é o que é que eu alimento. Porque o que é que eu alimento é o que é que eu escolho. Pensar negativamente não é problema, o problema é se fixar nos pensamentos negativos. É alimentar eles, é prosseguir com eles. Então, é essa mais ou menos a ideia da obsessão. Quando eu me fixo em um pensamento perturbador, eu tenho uma chance de sintonizar com outras mentes que vão me perturbar. Porque a diferença de um espírito bondoso que está conosco e um espírito perturbador é que o espírito perturbador viola. Ele é violento. E o espírito benfeitor, ele nunca violenta. Até na mediunidade. Na mediunidade também é assim. Um espírito benfeitor não força de maneira absoluta um transe mediúnico, ele nos convida. Se é um espírito que está nos violentando, é bom botar a barba de molho. Porque pode ser que esse guia está precisando ser guiado. Então, a verdade, meus amigos, é que o texto conclui dizendo, porque o texto começa falando sobre as obsessões, e o perigo das obsessões, e os efeitos das obsessões, inclusive nos quadros psicológicos e psiquiátricos, e conclui dizendo que a obsessão não é a coisa mais importante. Porque senão a gente vai ficar assim diagnosticando, né? A pessoa ficou careca, é obsessão. O que é que a careca tem a ver com a obsessão? A pessoa perdeu o emprego, numa época ótima que perder emprego é quase que uma bênção divina.
É a obsessão. Então a gente está levando a excesso, diagnosticando a obsessão onde não existe. Mas se o erro de superdimensionar a obsessão é inadequado, o erro de ignorar totalmente as obsessões é tão prejudicial quanto. O equilíbrio, o meio termo. E o texto que nos serve de tema conclui dizendo o seguinte: o mais importante é a criatura olhar para as questões da alma. Porque com obsessão ou sem obsessão, se eu tenho, essa é a moléstia da alma, se eu tenho conflitos mal resolvidos, eu estou sofrendo com obsessão ou sem obsessão. Não faz diferença. Não faz muita diferença. Se eu, por exemplo, estou num processo de perturbação, de transtorno de ansiedade, que importa eu saber se a ansiedade é motivada por uma entidade desencarnada ou sou eu mesmo ansioso? Eu sou o obsessor de mim mesmo. Independente se há outros ajudando. Então, esse bom senso que a doutrina kardeciana nos coloca, nos convida a ter. Porque as ciências psicológicas acadêmicas, de maneira geral, vão pontuar, tirando a parte espiritual obsessiva, vão, de maneira brilhante e eficiente, falar, por exemplo, hoje se fala muito das tensões. As tensões que geram estresse, que geram fadiga, que pode resultar tanto em depressão, porque a depressão está associada também a essa falta de energia, né? Como diz Solomon, a depressão é muito mais falta de energia do que necessariamente falta de alegria. O indivíduo pode estar sem depressão e estar triste, passar por períodos tristes. E o indivíduo pode estar deprimido e pode estar alegre. Ele tem depressão, mas está alegre. A depressão está muito mais associada à falta de disposição, de vitalidade, falta de energia, fadiga. É uma fadiga que é difícil de explicar. Só quem passa por depressão sabe o que é. É uma fadiga que não é física, é uma fadiga psíquica. Mas é como se fosse física. Que inclusive tem repercussões corporais. Então, as doutrinas psicológicas examinam isso muito bem. Conseguem nos ajudar, inclusive, na área da ansiedade, na área do medo. Fazem verdadeiros estudos e auxílios em torno das questões do medo, da insegurança. Mas a verdade é que as ciências psíquicas param aí. Param nos fatores emocionais, oferecem uma contribuição valiosa. Então, por exemplo, se a minha... Estou falando do pensamento freudiano. Se a minha ansiedade tem motivações sexuais, é necessário trabalhar esses recalques que tem a ver com mentalidade perturbadora para que eu melhore. E às vezes tem resultados eficazes. Se a minha perturbação tem a ver com a minha sociabilidade, é necessário treinar uma terapia, por exemplo, cognitivo-comportamental, behaviorista, uma terapia que estimula a habituação, a aproximação sucessiva, sei lá, esse processo de desenvolvimento da sociabilidade para romper com aquele padrão negativo. Ou então, se a minha perspectiva é na linguagem, aí nós temos uma série de técnicas, né, na interação, no verbalizar o símbolo, né? No conseguir verbalizar o simbolismo, a representação. E aí tem técnicas para a simbolização, para a verbalização, para a linguagem. Tudo isso é muito bom, mas o Espiritismo ajuda a ciência, como diz Allan Kardec. Não compete com a ciência, porque não vem para competir com as ciências da Terra, vem iluminar as áreas que a ciência desconhece e contribuir com a ciência naquilo que a ciência ignora, diz Allan Kardec. O Espiritismo vem trazer o arsenal da dimensão moral sobre esses processos. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que eu não tenho uma ansiedade ou uma tensão psíquica só por um fenômeno emocional. Há também aspectos morais. Eu não vou nem usar a palavra espirituais, porque quando a gente usa a palavra espiritual, já pensa em outro espírito. É espiritual no sentido do próprio espírito encarnado. É nesse sentido. Há aspectos morais. Emmanuel tem um texto belíssimo por Chico Xavier que ele vai dizer isso. Por exemplo, a pessoa tem tensões psíquicas que desarranjam, por exemplo, aí vem o chamado órgão de choque que a medicina fala, né? Aí tem gente que fica com enxaqueca, tem gente que fica com desarranjo intestinal, tem gente que fica com dores musculares. Cada um tem, e tem uns que parece que abraça tudo. Louvado seja Deus, esses são abençoados. Mas enfim, cada um tem uns que manifestam na derma, né? Em problemas dermatológicos. Então, a tensão reage naquele órgão de choque, como diz a ciência, né? Que André Luiz tem um texto sobre isso, antes mesmo desse conceito do órgão de choque. Mas
O que a ciência para que o espiritismo vem contribuir é o seguinte: qual é o aspecto imoral envolvido naquilo? E quando a gente vai investigar, às vezes a minha tensão psíquica é por causa de um orgulho que eu cultivo e que me faz ficar tenso. Porque o orgulho, diz Emmanuel, gera uma tensão psíquica. A pessoa orgulhosa, narcisista, tende a ser tenso. Porque na aparência de forte, esconde uma grande fragilidade. Porque o indivíduo que é muito orgulhoso, ele quer se colocar acima do outro. Veja que problema. Eu estou aqui sempre querendo me colocar acima das pessoas. Veja que tormento isso. É digno de compaixão. Então, se alguém começa a aparecer mais do que eu fico incomodado porque eu quero ser mais do que outro. Olha que negócio que a gente se mete. Se alguém se destaca mais, a gente fica melindrado e se sente inferior. Só se sente humilhado quem tem muito ego. Só se sente diminuído quem tem orgulho ferido. Porque ainda que outro me queira me colocar lá embaixo, eu só vou lá para baixo se eu aceitar. Então, isso é muito interessante. O aspecto moral do problema de saúde. Emmanuel vai dizer isso em Pensamento e Vida, que é necessário investigar a dimensão moral. Certa vez, Divaldo disse que atendia um rapaz que ia na Mansão do Caminho muito e tinha sérios problemas de saúde. Cada dia ele tinha um problema, uma dor. Até que Joana de Ângeles entrou em transe e disse: meu filho, eu queria lhe aconselhar diretamente, um transe mediúnico. Eu queria aconselhar diretamente. Leia o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é mais importante do que essas medicações que você está tomando. Saiu, Divaldo disse que ficou meio desorientado. E quando foi ver lá o capítulo 15, era fora da caridade e nossa salvação. E aí ele perguntou: Joana, sabe qual é o problema de saúde desse homem? Ele é muito sovina. Então está somatizando tudo. Essa tendência de concentrar em si mesmo. Essa tendência... Porque todo mundo que é muito obcecado pela posse, vive inseguro. Então, vejamos como são as coisas. A inveja, o ciúme, a malquerença. Então, tudo isso vai desarranjando. Então, quando eu tenho um problema de ansiedade, um problema de humor, é necessário também investigar os fatores morais que estão contribuindo. Há alguns fatores que não são dessa existência, claro, que foram desencadeados em outra existência. Mas ainda assim, esse mergulho interior vai nos ajudar para ir tratando-os. Porque a coerência espírita vai dizer que não é do nada, que não é aleatório. Deve haver algum sentido aquilo. Kardec tem um texto lá sobre as aflições no Evangelho que ele vai dizer: se Deus é justo, a causa das aflições tem que ser justa. Senão Deus não é a infinita justiça. A gente lê isso, mas tem muita dificuldade de implementar. Então a gente pode fazer o tratamento desobsessivo que a Casa Espírita oferece, o passe, fortalecimento energético, fluidoterápico, a água fluidificada. Uma reunião como essa é um tratamento desobsessivo, porque aqueles que ainda não dormiram e que estão prestando atenção, estão sintonizados com o assunto, estão indo numa faixa, pensando, refletindo, não por causa do palestrante, mas a mensagem da doutrina é positiva. E aí a pessoa, ouvindo, acompanhando aquilo, vai saindo de uma faixa, se for o caso, vai saindo de uma faixa negativa e vai naturalmente e vai se libertando da obsessão. Veja que chantagem emocional para assistir a palestra. Então, é isso. É essa a questão. E aí eu vejo pessoas dizendo assim: eu tive aqui no Sheila, na época da fundação da casa, lá não sei quantos, eu estava com um processo obsessivo, me senti melhor e saí. Agora eu estou voltando porque eu tenho outro. Você pode tirar? Eu digo: eu tiro e coloca onde? Porque o obsessor não é tomada que tira e coloca em outro lugar. Então, é essa tendência nossa que nós devemos analisar. No processo obsessivo, sempre há uma responsabilidade nossa. Ou em qualquer processo de qualquer natureza. O que é que eu preciso fazer para melhorar? É óbvio que há quadros específicos que eu não vou melhorar de maneira imediata. Mas eu vou tratar com também as luzes do Evangelho. Daí Jesus, diz Joana de Ângeles, se torna um grande terapeuta de higiene mental, de higiene moral. Porque nos vem convidar a essa higienização psíquica, preventiva ou curadora. Vem nos falar das origens psíquicas dos problemas, das moléstias da alma. Quando vem nos convidar a pensar nas raízes dessa questão. Quando vem nos convidar a superar problemas que nós vamos cultivando, cristalizando, e uma hora
se manifesta no corpo. E uma vez materializado no corpo, é necessário o tratamento do corpo. Quando há reversão, quando há melhora, ou quando não há apenas cuidados paliativos. Quantos processos de doença já estão em nosso campo psíquico? Apenas não somatizaram ainda. Porque nós estamos alimentando. É uma coisa de outro mundo? Não. Ninguém está convidando a gente ficar pensando angelical que nem Francisco de Assis. Até porque os benfeitores espirituais sabem que a gente não tem condição ainda. Pelo menos eu estou falando por mim, né? Então, não é isso. Mas pelo menos exercitar os hábitos mentais equilibrados. Eu me lembro, já contei isso aqui várias vezes, de uma situação obsessiva que eu, particularmente experimentei e nem sabia. Acontecimentos muito especiais e muito particulares aconteceram no início da minha trajetória como expositor espírita. Em 2002, depois de algum tempo fazendo palestra, 2 anos já fazendo palestra, nós fomos para uma cidade do interior de Pernambuco e aconteceu uma situação tão desagradável que me marcou para sempre. Porque a pessoa que era uma anfitriã nossa, uma amiga muito querida, de repente entrou no estado, foi para cima de mim para me agredir fisicamente. Me disse tanto desaforo que até hoje eu me lembro do discurso. E foi para me agredir. Eu tive que segurar e disse, fulana, e balancei. Ela saiu daquela, aspas, ausência e começou a chorar. E aquilo nunca me saiu da mente. Mais tarde, e ninguém sabia, porque eu vivi isso, eu viajei sozinho. Aqui em Salvador, alguns acontecimentos, eu não vou citar todos porque seria fastidioso, mas alguns, por exemplo, indo para o Centro Espírita André Luiz, no centro da cidade, ali em Nazaré, saltando ainda de menor, o que não faz muito tempo, né? Ainda de menor, saltando ali de ônibus, não dirigia, subindo ali a Estação da Lapa, passando pelo Colégio Central e indo na direção da Sociedade Espírita André Luiz. Tinha uma mendiga que ficava em frente à Estação da Lapa, em cima das escadas, dormindo às vezes num ponto de ônibus, em frente aos táxis. E quando eu passava, ela resolvia me dar assim, uma afabilidade assim, cristã, né? Me dizia tanta coisa, me xingava, e às vezes eu tinha vontade de dizer umas coisas assim, na mesma... Só que aí eu pensava, rapaz, se eu começar a entrar em litígio com essa senhora, porque me via também a reação nervosa, né? Eu ficava pensando, como é que eu vou subir daqui a pouco na tribuna para falar? Até a palestra nessa hora me ajudava. Eu dizia, eu não vou ter cara para falar depois de ter agredido essa senhora aqui, verbalmente. Então me dava vontade de me dizer umas coisas assim, bem cristãs, mas aí eu parava e tudo. Às vezes eu saltava no ônibus em cima mesmo, né? Ali, já em cima, na Joana Angélica. Quando eu descia, ela estava dormindo no ponto de ônibus quando a palestra era à noite. Ela despertava, já vem o infame! Já me recebia assim com esse debit, né? Essa abertura operística. E aquilo também me marcava. Aí mais tarde, eu sofri um atropelamento, eu fui vítima de um sanduíche, fui jogado para o asfalto. Eu cheguei a vir aqui no Irmã Sheila fazendo palestra com aquele pé de elefantias e todo enfaixado. E a maioria não sabendo, porque eu vinha de calça, mas algumas pessoas perceberam. E aquilo foi um acontecimento também, porque eu estava no local específico de pedestre, esperando o sinal fechar, e a pessoa que me atingiu disse assim, eu sou um engenheiro que trabalha nessa obra aí, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu estava muito bem, etc. Me deu um sono, nunca aconteceu isso comigo, eu apaguei. Isso foi passando, até que um dia, em uma sessão mediúnica, aqui em Salvador, numa região do subúrbio, uma médium que não sabia nada do assunto, eu só fui comentar isso publicamente muito tempo depois, entrou em transe, e a entidade começou a dizer, você se lembra no mês de julho de 2002, foi inclusive no período que Chico Xavier desencarnou, junho de 2002, quando você estava na cidade de Arco Verde, em Pernambuco, que a fulana de tal começou a entrar em processo de raiva e foi para cima de você? Você se lembra do atropelamento? Você se lembra da mulher? E começou a citar esses fatos. Era eu. E estou disposto a destruí-lo. E aí contou uma história, que eu não sei até que ponto é verdade, uma história que aconteceu lá no século XV, onde, segundo ele, eu teria sido uma personagem que teria prejudicado ele muito dentro do contexto da religião.
E ele diz, meu amigo, mas aquele contexto acabou. Aquela personalidade que um dia eu fui, que você está dizendo que eu fui, eu não sei, mas que eu fui, eu nem sou mais. E você já não é mais o mesmo. E você fica... Ele disse, não. Ele disse, olha, você está aí, na vida espiritual. Eu estou aqui. Você sabe que a vida é imortal, que ninguém morre. E você quer me levar para aí? Então eu vou me libertar da matéria. É até mais fácil de eu me ver livre de você, fora da matéria. E aí ele ia recalcitrando. Isso foram anos ele se manifestando. E depois de muito tempo ele se manifesta e diz, você continua me causando asco. Mas eu estou começando a observá-lo de maneira diferente. Ele não queria dar o braço a torcer. Ele diz, olha, você que sabe. Se você quiser me perseguir, você vai para o centro e vai me assistir minhas palestras. Já assistiu! Certa vez ele assistiu uma palestra minha e comentou em Mediúnica. Eu estava lá, viu? Estava de olho em você. Louvado. Então, é essa coisa. E hoje, de vez em quando, se manifesta, já de maneira bastante atenuada, já com uma relação diferente, ele despertando para o amadurecimento. Mas quando a gente vê, por exemplo, casos muito mais importantes do que o meu, Divaldo Franco passou 30 anos com a entidade se manifestando de vez em quando, não é que tinha uma obsessão nele, porque a obsessão, repitamos, é um domínio. Não era um domínio sobre Divaldo, mas havia uma tentativa. Aliás, Jesus, quantas entidades ignorantes e presunçosas, a tal ponto da presunção de tentar desorganizar o mestre, de tentar perturbar. É claro que não conseguia, mas tentava. E às vezes utilizava os apóstolos para afetar ele. Para tentar afetar ele. Então tudo isso tem a ver com a perspectiva espírita, que vai nos dar a visão positiva dessas ocorrências. Vem dizer que o processo de ansiedade, se eu conseguir examinar muito bem, pode ser um grande aprendizado para mim. Que se eu estou em uma síndrome de pânico, é necessário eu também fazer uma avaliação profunda. Eu aproveitar a experiência dolorosa, não é masoquismo. O Espiritismo tem uma visão sobre o sofrimento diferente. Mas não é cultivar o sofrimento por prazer. É tentar entender o que é que o sofrimento está me agregando. Uma vez que eu entendo a mensagem do sofrimento, essa mensagem se remove. Vai e não tornes a pecar, disse ele, para que não te suceda algo pior. Se aquele problema estava associado a um pecado, expressão da antiguidade, pecado aqui no sentido de imperfeição, equivale dizer que está na dimensão moral o nosso trabalho. Fazer a terapia médica, fazer a terapia acadêmica, recorrer aos tratamentos que nos estão disponíveis, nas moléstias da alma, mas não esquecer da nossa reforma estrutural, do nosso amadurecimento interior, da renovação que a gente deve fazer para melhor. Então quer fazer academia? Faça, mas também faça academia espiritual, segure cesta básica e suba do morro. Malhe os bíceps do perispírito também, oferecendo o seu bem. Como uma pessoa muito querida, que costuma dizer que vai para o El Chan. Então, faça o El Chan, mas também tem o El Chan dando passe, né? Porque se você for perceber, o Chan é um passe dispersivo e depois em posição de mão. Eu falo isso, as pessoas acham que é brincadeira, mas é verdade. Você gosta de dançar o Tchan? Dance o Tchan dando passe nas criaturas, no sentimento do bem, para que você possa melhorar, para que você possa entender que a experiência da Terra, tudo na experiência da Terra, pode ser assimilada, não porque sofrer por sofrer nos evolui, nos causa progresso, mas a forma como eu lido com os desafios. Porque eu posso até piorar a minha situação, a dor, diz Amélia Rodrigues, revolta ou amadurece. Não é o sofrimento que faz evoluir. É a forma como eu lido com ele. E como eu aprendo com ele. Sofrimento aqui no sentido geral. Porque quando a gente fala de sofrimento, não é apenas a dor de uma doença terminal. Mas também qualquer tipo de limitação e até de esforço para fazer alguma coisa é uma forma de sofrimento. Tudo no mundo material são esforços. São uma espécie de desgaste. Então é necessário aprender com a experiência. É necessário retirar os aspectos espirituais da ocorrência. O que é que aquilo quer me dizer como pessoa humana? Como criatura que quer evoluir? Só para concluir, eu me lembro de um personagem do livro Renúncia, do Espírito Emmanuel. Um personagem que mais tarde reencarna como Rob, a personagem Rob, que teria sido aquele que motivou uma trama e uma calúnia muito grande envolvendo a família da personagem principal. Eu não vou dar canja, porque senão perde a graça daqueles que querem ler. Mas
Emmanuel conta na sua maestria que essa criatura que fez uma calúnia que separou dois casais, porque ele, na verdade, estava ambicionando muito o relacionamento com uma pessoa envolvida nessa história. Ele tinha uma paixão lúbrica em relação a uma personagem específica, né? Madalena Villamil. E mais tarde, não vendo os seus propósitos se concretizar, ele opta por um suicídio. De maneira dolorosa. Desencarna no além, experimenta o padecimento que normalmente acomete os suicidas, e mais tarde, por misericórdia de Deus, ele reencarna numa condição funesta, através de procriadores que ele já sabia antes do berço que seriam responsáveis e que deixaria ele ao largo. Ele teria que passar pela experiência da orfandade, a experiência do abandono, porque não soube dar valor na encarnação e agora voltava em regime de carência nessa área, para mais tarde ser encaminhado ao lar de Madalena Villamil, que acolheria ele como filho adotivo, e que seria, na verdade, o grande companheiro da sua filha, que é a personagem central da obra, Alcione. E Alcione, que é a grande personagem da obra, né, o espírito de Skol, que o ilumina. Ele volta com deficiências nos braços e nas pernas, fruto da opção que ele fez pelo suicídio. E é interessante que, graças à presença dúlcida e evangelizada de Alcione, ele, que vinha com o mesmo temperamento, com o mesmo, me lembro o nome dele agora antes, Antero, alguma coisa assim, ele vinha com o mesmo temperamento, a mesma fixação, a mesma postura inflexível, rígida e até autoritária, e ela lentamente vai modificando ele, e em determinado momento ele não ia viver muito. Normalmente acontece isso com suicidas, né? Interrompida a reencarnação e o processo de resgate, para depois voltar em estado de saúde perfeita e totalmente equilibrado. E ele foi vítima mais tarde de um acidente, uma carruagem que passa e o atropela dolorosamente. E é interessante porque depois daquela vida de resgate, de necessidade, porque ele viveu uma vida com ela, com Alcione, muito simples, aquele espírito de luz que, sem precisar, escolheu aquela tarefa modesta e quase miserável, o acolhe nos braços no momento final. Ele era o algoz da sua mãe, que fez a sua mãe se separar para sempre do seu pai. E ela não conheceu o pai por conta dele, que era um candidato a amante da mãe. E ali ela pega ele nos braços, ele agônico, naquele período que antecede a morte, olha para ela e diz: Alcione, eu estou vendo minhas mãos curadas. As minhas mãos estão perfeitas. Como é que é isso? E a Emmanuel, com a sua maestria, explica que o seu campo original, que é o perispírito, que plasma a matéria, já havia se reconstituído. E ao despertar além da vida física, ele já saía do corpo saudável para uma próxima encarnação. A experiência da matéria da deformação. Por isso, às vezes, o tratamento para determinado espírito é reencarnar. A gente, ó, coitadinho, voltou com uma doença tão pesada. A doença, às vezes, é um remédio para a recuperação daquele espírito. É essa visão que o Espiritismo traz que a gente, às vezes, não entende, porque temos uma visão apenas horizontal do ponto de vista material. E Hobbes desencarna de maneira belíssima, feliz e em consciência pacífica, auxiliado por aquela que foi o seu grande anjo tutelar. Pensemos nisso, porque as moléstias da alma só podem ser vencidas com terapêuticas da alma. Muita paz.